Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Estamos iniciando mais um boletim informativo. E atenção, me fizeram a seguinte pergunta em relação aos pagamentos do Auxílio Brasil. Roberto, quando efetivamente começam os pagamentos do Auxílio Brasil turbinado? O que é isso? Auxílio Brasil de 400, que agora foi para R$600. R$200 a mais na parcela. Quando começa? Em julho ou em agosto? Segura aí, eu tenho uma informação muito importante para você. Inclusive, eu vou deixar aqui o próprio relator, atenção, o relator da PEC no Congresso Nacional, porque você sabe, 4 votações, 2 no Senado e 2 na Câmara. E eu vou trazer para vocês aqui como está o andamento disso. Vou trazer o trecho aqui para você ficar por dentro e vou te explicar se vai ser agora em julho ou em agosto. Mas você promete para mim que vai ficar até o final desse vídeo? Então, vamos lá. Quero te aproveitar e dizer para você o seguinte. Deixa nos comentários aqui para mim, por favor, como estão os preços aí na sua cidade. Em relação ao óleo, ao produto de limpeza, produto de higiene, o gás. Você acha que para R$600 agora vai dar para pagar? Vai dar para fazer a compra? Em muitos lugares falam feira, né? Vai dar para fazer a feira? Vai dar para pagar aí as contas de casa? Deixa aqui nos comentários se R$200 já vai ajudar, por favor, tá bom? Se você é novo por aqui, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Você está bem? Espero que sim. Não esqueça do meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite ou meu boa madrugada, hein? Aqui embaixo nos comentários. E esmaga o dedo no like, tá bom? Vamos lá, gente. É o seguinte. Antes de tudo, temos que entender o seguinte. Nós temos uma PEC lá no Congresso que já foi aprovado no Senado. Então, 2 votações já foram, são 4. E já aprovando o aumento de 400 para 600, de 400 para 600, o aumento do Vale Gás de 53 para 120, benefício para os caminhoneiros de R$1.000, para os taxistas de R$300, vai zerar a fila. Então tudo isso já foi aprovado no Senado. Só que agora precisa acelerar a votação na Câmara dos Deputados. O Bolsonaro, juntamente com a Caixa, gostaria muito que esse pagamento fosse agora em julho, a partir do dia 18 de julho. Mas para isso acontecer, precisa de uma coisa. Para isso acontecer, precisa que a Câmara dos Deputados realizem a votação da PEC em 2 turnos. As 2 votações da PEC que está faltando no Senado. E aí, grandes possibilidades de acontecer agora, no mês de julho, o pagamento, caso a Câmara acelere e vote essa semana ainda. Agora, se isso não acontecer, certamente o valor ficará para agosto. Nós estamos aqui na torcida e na cobrança do deputado, principalmente do presidente Arthur Lira, que acelere essa votação aí na Câmara para que as pessoas possam realmente receber agora no mês de julho. Em relação ao empréstimo, gente, eu tenho mais uma informação importante. Daqui a pouco eu vou soltar o trecho aí do nosso querido relator, tá? Mas antes, em relação ao empréstimo. Gente, aqui, quando você preenche o pré-cadastro aqui no canal, na descrição desse vídeo, é de confiança. Muita gente do canal já usou o serviço da Hipercred, já fez essa consultoria com a Hipercred e deu tudo certo. Então, é de confiança. O link está aqui embaixo, ok? Porque eu recebi esses dias, a pessoa falou, Roberto, eu fiz uma simulação, sabe? De R$2.500 eu só ia pegar R$2.100, porque R$400 era de taxa, de outras coisas que a financeira estava cobrando. Então, cuidado com isso. Cuidado aonde você está preenchendo esse pré-cadastro. Cuidado aonde você está colocando os seus dados, ok? Quer fazer o pré-cadastro? Já quer entrar aí na fila, receber a consultoria da Hipercred de confiança, com seriedade, sem te cobrar nada? O link está aqui na descrição aqui embaixo, tá bom? Eu vou deixar agora vocês com o relator trazendo informações importantes sobre a questão aí
da votação, tá? Da votação da PEC, que vai aumentar o Auxílio Brasil de 400 para 600 e outros benefícios, que deve acontecer essa semana. Tomara, dá uma olhada aí o que o relator falou e deixe nos comentários, por favor. Como é o caso, inclusive, dos recursos para manter a paridade dos biocombustíveis com relação aos combustíveis fósseis. No caso do álcool, quando você consegue diminuir o ICMS, que já é uma realidade hoje, 22 estados no Brasil já estão cumprindo a lei complementar 194, o que significa dizer o êxito que foi a nossa luta para reduzir impostos no Brasil. Desde a Constituinte que se fala em reforma tributária no Brasil para diminuir impostos. E nós conseguimos um feito extraordinário, o início de um debate de uma reforma tributária, não a partir da disputa pelos impostos entre o governo federal e os governos estaduais, mas focada do ponto de vista do cidadão e da família brasileira, que é quem está pagando a conta da volta da inflação, da carestia e de todos os reflexos da pandemia, inclusive da guerra, que no caso específico dos combustíveis fósseis, principalmente petróleo e derivados do petróleo, teve uma incidência muito grande na formação, inclusive, de outros preços aqui no Brasil. Então, diante do desafio que foi colocado, nós conseguimos marcar um diferencial muito grande no debate político nessa casa, quando trouxemos para a pauta a preocupação de votarmos uma reforma capaz de minimizar os efeitos da inflação, da carestia e, ao mesmo tempo, colocar o Brasil num debate sobre as suas questões políticas e econômicas e dar ao Congresso Nacional a altivez de ser protagonista nessa ação e nessa construção. Então, por esse primeiro momento, eu acho que nós estamos plenos de realização. Hoje, inclusive, terei uma reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica para discutir a questão da normativa com relação à diminuição dos preços no que diz respeito à energia e que a ANEEL regulamenta. Então, tanto o PL 1280 da bitributação, da incidência do ICMS sobre o PIS/COFINS, como também da incidência do ICMS sobre a transmissão e também com relação à questão do deságio que precisa ser dado com a redução do ICMS, conforme reza a Lei Complementar 194. Também já algumas operadoras de telefonia celular e internet já estão orientando as suas subsidiárias dos estados a também já fazer a conta do deságio, que deverá vir na conta referente a esse serviço do mês de julho. Então nós vamos sentir já uma diferença a partir do pagamento desses boletos no início de agosto, com referência à votação do PLP 18, já tanto na energia como na telefonia celular e na internet. E nos combustíveis, o Brasil todo está acompanhando e a população se engajou nessa luta, está cobrando dos governantes. No meu estado mesmo, o governo estava postergando o anúncio da redução e a opinião pública mobilizada, inclusive, constrangeu o governo para que essa decisão fosse anunciada ontem. Então, hoje, apenas 5 estados ainda não anunciaram a vigência da Lei Complementar 194 e nós, inclusive, tivemos a oportunidade de conversar com o ministro Bianco, da Advocacia Geral da União, sobre medidas que possam ser tomadas exatamente para fazer com que esses estados possam também se incorporar a esse grande momento nacional. Por outro lado, correspondente a isso, todos sabem que foram formatadas 2 propostas de emendas constitucionais, a PEC 15 e a PEC 16.
A PEC 15, relativa à questão dos biocombustíveis, criando o conceito dos biocombustíveis do que diz respeito a combustíveis que não são misturados ou aditivados a outros combustíveis e também no que diz respeito aos combustíveis que tem, como é o caso do etanol, que tem um mercado próprio, né, como o álcool também tem, para o consumo nacional. Devido à questão da paridade ser mantida, precisava dessa regulamentação. E nós estávamos relatando aqui na casa, quando também fomos surpreendidos pela urgência do tempo e pela necessidade de termos a conclusão desse processo até o dia 15 de julho, que é quando se dará o recesso parlamentar, né, e com a votação da LDO na Comissão Mista de Orçamento e no plenário, que deverá acontecer mais tardar até o final dessa semana ou início da próxima semana, nós sabemos que os parlamentares querem e vão fazer o recesso. Então a gente precisa agilizar a votação dessas PECs. A PEC 15 estava no seu percurso normal de tramitação. Nós terminamos agora, inclusive, a 11ª audiência, que conclui com isso todo o prazo para emendas, para debate com relação à PEC 15. E na última sexta-feira, por um ato da mesa, que é o ato regimental que faz o apensamento, veio a PEC 1, que substituiu a PEC 16 no Senado, para que a tramitação também fosse incorporada à da PEC 15. Nós começamos a discutir a PEC 16, eu, inclusive, coloquei e agradeço a todos os jornalistas e jornalistas que nos fizeram um trabalho de acompanhamento sobre algumas mudanças que eu achava que eram importantes e que foram sugeridas nesse debate, como é o caso da questão do estado de emergência, que havia um questionamento jurídico sobre isso, porque a Constituição brasileira, ela não trata, né, não tipifica esse estado de emergência, ela tipifica estado de calamidade, ela tipifica comoção social e tipifica estado de defesa. Mas, na própria PEC, conforme foi aprovado no Senado, vem uma tipificação também do que é o estado de emergência, porque na lei eleitoral é imposto que precisa, para fazer qualquer transferência dos recursos no período do ano eleitoral, haja o atendimento a esse estado de emergência. Como não estava tipificado na Constituição e agora veio a tipificação do Senado, nós superamos essa questão jurídica que estava ali colocada. E tinha duas questões técnicas que poderiam ser incorporadas dentro do segmento social também importante, que me foi chegado e que me comoveu do ponto de vista de tentar atendê-las, mas que por razões operacionais fica difícil esse atendimento, que é principalmente os motoristas de aplicativos, porque nós não temos um controle oficial sobre esse setor, esse segmento, né, de trabalhadores. Nós não temos, os próprios aplicativos não nos dão as informações necessárias para que você pudesse fazer esse controle, até porque também tem outras questões vinculadas à questão trabalhista que os impedem de fornecer esses dados, e eles, inclusive, não têm uma clarividência como tem, por exemplo, os taxistas, porque os taxistas são registros, são licenças dadas pelas prefeituras e, no caso aqui de Brasília, pelo governo do Distrito Federal. Então, diante da possibilidade, inclusive, de você não ter um número efetivo e de não ter um controle sobre esse repasse de recursos, nós tivemos que também deixar de atender a essa demanda, que eu acho que é justa, é correta, porque a finalidade do serviço é a mesma, mas o volume de pessoas que passaram por essa atividade e a instabilidade sobre a prestação desse serviço gera esse desconforto
do ponto de vista administrativo, o que nos impede de colocar dentro da PEC. Outro também segmento que eu também acho importante era do transporte escolar privado, mas também, na grande maioria dos municípios, esse transporte ele também é regulamentado como van de transporte, servindo como uma alternativa ao transporte coletivo. Então também não tem um amparo para atender a toda essa demanda que também foi colocada para esse debate. E diante da necessidade e da urgência dessa votação, nós definimos o cronograma de encerrar o prazo das audiências hoje, estamos acabando de encerrar lá na comissão especial. Hoje à noite, a gente retoma, depois da sessão do Congresso, para a leitura do relatório das duas PECs já pensadas, tanto a PEC 15 como a PEC 1, que substitui a PEC 16, e iniciaremos a votação na comissão especial. Caso não haja obstrução ou qualquer outra manobra que vise postergar essa votação, e automaticamente, depois de votar na comissão especial, ela virá para plenário para que a gente possa concluir esse processo a tempo de que os beneficiários do programa, principalmente o do auxílio emergencial e do Vale Gás, que são os setores mais carentes da sociedade brasileira. Só no meu estado é 1.400.000 pessoas que estão cadastradas no auxílio emergencial e que são responsáveis pelo sustento de mais de 4 milhões de cearenses, né? E tem também uma fila de uns 1.700.000 pessoas que querem adentrar nesse cadastro. Então a gente tem também que atender a essa demanda crescente, né, devido à questão da dificuldade de oportunidade de emprego, devido à crise econômica, de garantir o sustento para essas pessoas, porque não tem sentido os governos com excesso de caixa financeiro e temos irmãos brasileiros e brasileiras passando necessidade e muitos deles até passando fome. Então a gente espera concluir esse processo o mais rápido possível, inclusive na comissão. Se tiver tempo hábil e não tiver obstrução, eu acho que a gente pode votar ainda hoje na comissão. Se não, adentraremos aí amanhã ou depois até concluir essa votação e até concluir nessa semana esse processo de votação aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, uma dúvida. Ficou claro que o senhor está mudando o argumento para o estado de emergência. Ali era a crise dos combustíveis, aqui vai ser comoção social. Vai ter alteração? Isso não é considerado alteração de mérito para precisar voltar para lá? A comoção social é um complemento. Já estou voltando aqui para o estúdio, a coletiva segue, a Larissa Rodrigues, nossa repórter, daqui a pouco atualiza as informações da entrevista. Ela fez a primeira pergunta questionando até a mudança de entendimento do relator sobre esse trecho que trata da emergência, né, do estado de emergência. Ele havia já dito que ia tentar reverter isso, assim como incluir os funcionários de aplicativo para receberem recursos também previstos a taxistas, e nada disso vai ser alterado. Ou seja, os deputados tendem a votar o projeto tal qual ele chegou do Senado.